Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui hoje para mais uma aula, dessa vez uma aula diferenciada, onde eu selecionei 5 questões da primeira avaliação diagnóstica aplicada este ano, né, junto com vocês, para que nós possamos dar uma olhada com mais afinco, certo? Para fazer a devida correção e comentários a respeito dessas 5 questões que eu selecionei para vocês, tá? Primeiramente, o nível das questões é um nível fácil, não foi complicado. Algumas questões assim medianas, mas nada de complexidade, onde a maior parte das 26 questões trabalhou muito a questão da interpretação textual, tá? Algo também muito cobrado nas próximas avaliações externas, né? Lançadas pela SEDUC, mandadas pela CRED e também no próprio Enem e vestibular, tá bom? Então peguem essa aula como um ensaio prévio das próximas avaliações que vocês também farão, tudo bem? Bora lá. Primeira questão, eu trouxe a questão de número 7 aqui pra gente dar uma olhadinha. Lembrando sempre que eu estou com o caderno de número 2, mas se você tiver. Não tem a prova impressa, né, vocês, mas todos os prints que eu bati aqui da prova, eles estão bem nítidos, para que não cause nenhum tipo de dificuldade no ato do acompanhamento da questão, tá? Então, assim, pessoal, nós temos aqui, é, como eu coloquei para vocês, 5 questões onde a gente vai debater, vai visualizar algumas coisinhas interessantes para se chegar ao real gabarito dessas questões, tá? E aqui o caderno de número 2 eu trago de imediato a questão de número 7, onde traz um texto, né? A maioria das questões trazendo um texto. Diz o seguinte: Carta do leitor, revista Época. Comportamento. Gente invisível. O estudo do psicólogo Fernando Braga é preconceituoso. Como um psicólogo pode acreditar que uma roupa pode significar motivo de invisibilidade ou humilhação? Eu, que sou professora, dou mais valor à individualidade, ao lado interior, que esse psicólogo. A pessoa que veste uniforme e se sente inferior necessita certamente de terapia. Não são as pessoas ao redor que fazem o uniformizado sumir, e sim o próprio. Todos vivem muito apressados. O tema para a pesquisa do psicólogo em questão poderia ser a importância da autoestima, da aceitação própria, do valor pessoal. Bom, aqui nós temos, pessoal, um exemplo típico, claro, de um texto bem sintetizado, né, que é uma carta de leitor, um tipo de gênero textual. E aí, no caso da Isabel Demarque Nunes, lá de São Bernardo do Campo, em São Paulo, tá bom? Foi colocado numa revista de grande circulação, que é a revista Época, né? Circulação nacional de grande notoriedade. E aí a gente agora vai para a análise da questão, certo? Onde diz o seguinte: o enunciado, o comando, né? O trecho da carta que expressa a principal tese defendida pelo leitor da revista é. Lembrando sempre, pessoal, que essa palavra tese ela é muito utilizada quando a gente vai falar acerca do ato corretivo da redação do Enem. A tese sempre tem que ficar aparente, geralmente no parágrafo introdutório do texto, mas o que de fato é tese? Aí eu coloquei esse retângulozinho lá em cima para que fique bem disseminado esse conceito de tese, tá? Tese é a parte mais importante de um texto argumentativo. Ela é o posicionamento crítico do autor. A chave para um bom texto argumentativo é elaborar bem a tese que será defendida, tá bom? Então o comando da questão pede justamente isso, que você assinale a alternativa que traga esse fragmento pertencente à tese defendida por esse leitor da revista Época, tá? A letra A diz o seguinte: o estudo do psicólogo Fernando Braga é preconceituoso. Olha só, bacana esse fragmento, porque é justamente o fragmento que abre a primeira passagem, o primeiro trecho, a primeira colocação da Isabel durante essa carta, tá certo? É uma frase inteira onde ela diz que o estudo desse psicólogo, desse profissional da psicologia, o Fernando Braga, é preconceituoso. Dá a entender, a inferência dada pela gente é que nas entrelinhas, logo abaixo do texto, ela vai explicar um pouco mais e melhor por que esse estudo dele é preconceituoso,
certo? Então a tese, a bandeira mais erguida, mais evidente, é justamente essa, onde ela taxa esse estudo dele de preconceituoso. E a gente fica na expectativa e busca colher maiores informações justamente no que tange essa questão da defesa dela. De acordo com ela, é preconceituoso, mas por que é preconceituoso? E aí, esmiuçando, né, o restante do texto, o restante da carta, a gente percebe que nas entrelinhas ela responde o porquê. Então a alternativa A ela está correta. Vamos para os próximos itens. A letra B fala que a pessoa que veste uniforme e se sente inferior necessita certamente de terapia. Aqui ela traz uma colocação, um ponto de vista dela, né? Mas não se chega à questão da tese defendida, tá? A letra C não são as pessoas ao redor que fazem o uniformizado sumir. Novamente, ela traz um ponto de vista, uma colocação própria, típica dela, que não se configura como tese. Letra D, todos vivem muito apressados. Ela aqui traz uma afirmativa, né, uma afirmação, onde ela se coloca prontamente em relação a essa percepção de que todos vivem muito apressados e que de fato é verdade, mas devido à subjetividade, vivem muito apressados em relação a quê? Né? Já na letra A, ela já escancara que o estudo desse psicólogo tal, ela até cita nome e sobrenome, Fernando Braga, é preconceituoso, né? Então, pela clara evidência da alternativa A, ela está bem mais correta no que tange a tese do que a alternativa D de dado. E a letra E fala: o tema para a pesquisa do psicólogo em questão poderia ser a importância da autoestima, tarará, 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 certo? Aí ela coloca um ponto de vista também, né? Novamente uma posição dela, da Isabel, que ao invés de ele ter criado esse chavão de comportamento, ele poderia ter renomeado e colocar o título para sua pesquisa de a importância da autoestima, da aceitação própria e do valor pessoal, certo? Novamente aqui ela traz apenas um ponto de vista. Então, trago para vocês nessa questão o conceito de tese, que é muito importante para qualquer tipo de trabalho na elaboração de qualquer texto argumentativo, principalmente aquele pedido no Enem, certo? E uma das propostas também lançadas no vestibular da UES, geralmente é pedido para criar um texto argumentativo, e a gente analisou, esmiuçou cada item aqui, tá? E foi em busca dessa tese defendida pelo leitor da revista, ok? Questão de número 7, alternativa A, de amor. Vamos para a próxima questão. Questão de número 9, também do mesmo caderno, caderno de número 2, tá bom? Novamente um texto pequenininho também. Overdose de lã. O que acontece com ovelha que passa anos sem tosa? Os australianos descobriram isso em setembro ao encontrar o exemplar que provavelmente se perdeu no rebanho e vagou 2 ou 3 anos na natureza. Sua lã cresceu tanto que tapava os olhos e ameaçava sua vida. Um campeão de tosa, Ian Elkins, levou 42 minutos para retirar os 40 quilos de lã que cobriam o animal. A ovelha super lanuda é um exemplo da intervenção humana na espécie. Por séculos escolhemos os exemplares que produzem mais lã, usando-os como reprodutores. Desse modo, o animal já não sobrevive sem a ajuda de quem o cria. Bom, nós temos aqui um texto pequenininho, informativo, né? E o comando da questão também é bem breve, onde ele fala o seguinte: nesse texto, a expressão super lanuda foi usada para. Primeiramente, pessoal, é interessante trazer o conceito de 2 vocábulos nessa questão, ok? Overdose. Muitos alunos erram uma questão de interpretação textual por desconhecer o conceito de determinada palavra, né? E aí você pode já ter ouvido falar do que se trata, do que é overdose, uma manchete de jornal, uma chamada de um jornal televisionado, né? Enfim, numa revista, mas de fato o aluno às vezes fica um pouquinho com o pé atrás porque ele não consegue esmiuçar, chegar ao conceito básico de determinado vocábulo, né? Determinada palavra. Mas, professor, o que seria uma overdose? Pessoal, uma overdose nada mais é do que alguns efeitos maléficos, né, que trazem malefícios
causados por quem utiliza de modo muito grande, de modo muito escancarado, a questão de drogas e medicamentos, certo? Então, uma pessoa que sofre uma determinada overdose foi devido a utilizar é, muitos remédios, muitos medicamentos para qualquer coisa que seja, tá certo? Uma utilização assim muito grande, muito forte, ok? E a segunda palavra é essa, superlanuda. Como o texto fala acerca da lã, né, de rebanhos, de ovelha e tal, a gente de imediato pensa, superlanuda é justamente aquela ovelha que tem muita, muita, muita lã. E de fato, essa exemplificada aí no texto, ela tinha muita lã porque passou anos, né, perdida na natureza e tal. Então, superlanuda é uma palavra que não existe, se você for pegar o dicionário, ela não existe. Esse tipo de palavra que a gente consegue inferir o seu significado, mas que ela não existe no dicionário, nós chamamos de neologismo, tá certo? Neologismo, neo e logismo, a gente consegue fazer essa divergência, nova palavra. É uma palavra nova que de fato não existe no dicionário, mas a gente consegue inferir o seu significado. Então, superlanuda é uma ovelha que tinha muita, muita lã, tá certo? Então, nesse texto, a expressão superlanuda, ela foi usada para quê? Para apontar o tempo que a ovelha ficou perdida, para ironizar o tamanho do animal, para mostrar que o animal é um grande reprodutor ou para reforçar o excesso de lã. Bom, diante da explicação, automaticamente eu acredito que nenhum de vocês errou essa questão, tá certo? Alternativa D, tá certo? Com certeza, para reforçar essa questão do excesso de lã, né? É tanto que esse rapaz que é campeão de tosar ovelhas, ele levou 42 minutos para tosar, retirar os 40 quilos de lã que cobriu essa ovelha, que se perdeu durante 2 ou 3 anos no meio da natureza, tá? Então, questão de número 9, alternativa D de dado. Vamos à próxima. Agora eu trago a questão de número 14. Nós também temos que ler esse texto, é um pouquinho maior, mas é um texto show de bola. Diz o seguinte: o sociólogo polonês radicado na Inglaterra, Zygmunt Bauman, é um dos intelectuais mais respeitados e produtivos da atualidade. Aos 84 anos, escreveu mais de 50 livros. Pode-se explicar o apelo de sua obra pela relativa simplicidade com que esmiuça aspectos diversos da modernidade líquida, seu conceito fundamental. É assim que ele se refere ao momento da história em que vivemos. Os tempos são líquidos porque tudo muda tão rapidamente. Nada é feito para durar, para ser sólido. Disso resultariam, entre outras questões, a obsessão pelo corpo ideal, o culto às celebridades, o endividamento geral, a paranoia com segurança e até a instabilidade dos relacionamentos amorosos. É um mundo de incertezas, e cada um por si, nossos ancestrais eram esperançosos. Quando falavam de progresso, se referiam à perspectiva de cada dia ser melhor do que o anterior. Nós estamos assustados. Progresso para nós significa uma constante ameaça de ser chutado para fora de um carro em aceleração, afirma. Bom, de fato, Zygmunt Bauman deixou um legado, tem um legado muito importante, né? Porque ele ainda está vivo. Que bom, esse grande autor da nossa literatura, né, da literatura mundial, por que não dizer, mais de 50 obras publicadas e tal. E o seu conceito fundamental é justamente essa questão do conceito de a modernidade líquida, né? De que as coisas, a efemeridade é conhecida já de todo mundo. Só que as coisas, elas de fato passam muito rapidamente e a gente não pode dar aquele restart para trás, né? Viver tudo de novo, ou viver de uma forma diferente, ou viver de uma forma melhor. Nós podemos trabalhar para que o amanhã seja melhor do que o hoje, né? Porque querendo ou não, a nossa atualidade, os nossos dias atuais são um rascunho, né, daquilo que pode vir a acontecer no nosso futuro, tá bom? Então a questão 14 fala o seguinte:
são argumentos que sustentam a tese dos tempos líquidos. Novamente falando acerca da tese, né? A parte mais importante que aparece no entorno do texto. São argumentos que sustentam a tese dos tempos líquidos. Letra A esperança no progresso futuro. Letra B, estamos todos sob a ameaça do progresso. Letra C, tudo muda tão rapidamente e nada é feito para durar. Letra D, a paranoia com segurança e até a instabilidade dos relacionamentos. E a letra E, a obsessão pelo corpo ideal, o culto às celebridades, o endividamento geral. A gente pode perceber que até mesmo em relação à primeira questão, né, que também falava sobre essa questão da tese, a gente ficava na expectativa sobre o porquê. Nós sabemos aqui que, de fato, o Zygmunt Bauman, a sua literatura, ela traz de modo muito claro, muito clarividente a questão da chamada modernidade líquida. Mas o que a gente espera é que a partir do momento que essa expressão apareça pela primeira vez no texto, é que nas próximas linhas ele coloque exemplos acerca do que possa ser essa chamada modernidade líquida, para justamente sustentar a tese desses tempos líquidos, certo? Então, se a gente for analisar item por item, a gente tem que ficar apegado àquele item que ele traz de modo mais direto e geral, para depois falar acerca das citações. Então a letra A gente descarta, a letra B também a gente descarta, porque não há citação. A letra C ele fala, tudo muda tão rapidamente e nada é feito para durar. Ele traz de modo geral, generalizado, mas sem exemplificar. A exemplificação fica a posteriori. A letra D ele já traz a paranoia com segurança e até a instabilidade dos relacionamentos. Olha só como ele já traz 2 exemplos. E a letra E ele traz 3 exemplos. A obsessão pelo corpo ideal, o culto às celebridades e o endividamento geral. Então, pessoal, toda vez que você se colocar diante de uma questão que vai falar sobre a tese, saiba, é a parte mais chamativa, mais importante do texto, e depois, a posteriori, de modo secundário, é justamente o que ele vai trazer de modo de fato secundário, onde ele vai trazer por meio de citações algumas informações a mais acerca desse chavão, que no caso é a modernidade líquida. Então não é nem a letra D nem a letra E porque ele traz exemplos. Vai ser a letra C por quê? Porque ele abre os nossos olhos para depois disseminar de modo claro e evidente quais são essas suas citações em relação à tese sobre os tempos líquidos, tá certo? Então tudo muda tão rapidamente e nada é feito para durar. Olha só a primeira palavra da letra C, tudo. Que tudo seria isso? A paranoia com a segurança, a instabilidade dos relacionamentos, a obsessão pelo corpo ideal, o culto às celebridades, o endividamento geral. Olha só como essa palavrinha de 4 letras, ela consegue gambificar esse monte de informação. Então a letra C, ela é a mais correta, a mais coesa, a mais coerente de todas, tá bom? Questão 14, gabarito letra C de casa. Espero que vocês tenham compreendido. Essa tá então a questão mais complexa que nós estamos analisando aqui. Por isso que eu decidi trazê-la. Bom, agora eu trago para vocês a questão de número 17, tá certo? Que traz um texto claramente aí falando de um estereotipo que a gente meio que acredita, né? Devido ter sido colocado muito assuntos assim durante a nossa infância e tal, adolescência, a gente acaba que acreditando. Mas para não dar um spoiler de imediato à questão, a gente vai fazer a leitura do texto, na sequência analisar a questão, tá? Questão e seu comando. A perna cabeluda. Já ouviu falar no ditado, quem conta um conto aumenta um ponto? Exatamente assim aconteceu. Foi no programa de rádio do jornalista e apresentador João Inácio Júnior que a temida história da perna cabeluda ganhou popularidade. No quadro A História que Não Foi Contada, o apresentador recebia cartas dos ouvintes e as lia durante a programação. Os escritos transbordavam dos mais diversos desejos, apelos e experiências vividas. Certo dia,
um ouvinte caminhoneiro nos escreveu para relatar uma experiência que garantiu ter vivido em uma de suas viagens pelas estradas desse Brasil. Segundo ele, uma perna bem cheia de cabelos começou a persegui-lo na estrada. Assustado e sem saber o objetivo da perseguição, resolveu escrever para saber se mais alguém tinha visto essa coisa. Dias depois, as respostas à carta do caminhoneiro começaram a bater na rádio. Pessoas em diferentes partes da capital afirmavam ter visto a temida perna cabeluda. As ligações começaram a ficar frequentes. Um dizia que tinha visto a perna, outros que tinham levado uma bela carreira dela, de tal forma que novos detalhes eram explorados e inseridos a cada depoimento, e a população já estava amedrontada, recorda o apresentador. De repente, a perna virou assunto principal na rádio, nas calçadas, nas casas e até na igreja. O padre teve que incluir pedidos de calma entre os fiéis caso o encontro com a pernoca fosse efetivado. O interessante foi ver a reação das pessoas com alguns acontecimentos, sejam eles sobrenaturais ou não. O quadro era aberto para contar qualquer tipo de experiência vivida. Aquela foi a experiência do caminhoneiro que nos escreveu, e de repente outras pessoas se viram na pele daquele caminhoneiro, relata. Visto ou não pelos ouvintes, a perna cabeluda já virou cordel, filme, música e até figurino dos shows do pernambucano Chico Science, que se apresentou várias vezes com uma perna cabeluda na mão em alusão à história. Bom, jornal de grande circulação, né, aqui da nossa região, Diário do Nordeste, traz claramente um informe, uma notícia, né, de que pessoas visualizaram essa tal perna cabeluda, e aí a gente entra naquela celeuma de Saci Pererê, de Yara, enfim, né, dessas lendas, desses personagens e tal, muito pertencentes ao nosso folclore nacional, né? E aí a questão de número 17, o seu comando fala justamente o seguinte: a história sobre a perna cabeluda é um exemplo de letra A, carta, B, lenda, C, conto, D, relato pessoal, ou letra E, fábula. Bom, é interessante falar um pouquinho acerca de cada gênero desse, né? Porque existe algumas peculiaridades em relação a cada um. Bom, alguns alunos podem marcar a alternativa A porque durante a leitura do texto, né, fala de que alguns ouvintes começaram a enviar cartas sobre essa temática, né, de que viram a perna cabeluda e tal, esse ser sobrenatural lá para a rádio e tal, para o programa do João Inácio Show. E o que acontece? A carta, pessoal, ela tem algumas características formais próprias, né? A questão do remetente, a questão do destinatário, conta com a temática em si. Mas se a gente for analisar aqui a estrutura desse texto, não se trata de uma carta, é um texto informativo que não se configura como carta, tá? Letra B fala de lenda. Claramente a alternativa é essa, né? Mas alguns alunos também poderiam ter marcado o conto. Por quê? Porque lá no começo do texto diz o seguinte: já ouviu falar no ditado, quem conta um conto aumenta um ponto? Então o aluno ele pode ficar nessa, eu acho que é conto por isso, mas vai assinar lá conto. Né? Textos assim são colocados propositalmente diante de vocês justamente para se tornar essa casca de banana, tá bom? Mas eu acredito que a grande maioria de vocês acertou essa questão. O conto. O conto ele é muito diferenciado junto com a crônica, né? O conto, pessoal, nada mais é do que um texto menor do que a crônica. A crônica é um texto maior, né? Mas que é uma narrativa que fala de qualquer lugar e tempo, tá certo? Já a crônica também possui essas características, mas sem muitos personagens. Já o conto pode aparecer vários outros personagens e tal. O personagem único que aparece aí é a perna cabeluda, né? De fato, é o que é mais experienciado durante esse texto. E não se trata de um conto, porque não é ninguém contando algo, né? São algumas colocações, algumas passagens de pessoas que afirmam terem visto esse ser, mas que de fato não se configura como a estrutura de um conto, tá bom? Pode até se configurar mais como a questão de um relato pessoal, mas um relato pessoal de memória, onde você vai investigar memórias vividas, já passadas, e você vai colocar isso no papel, tá?
E a fábula também não é, devido à questão de que os personagens principais que aparecem em seu entorno são justamente personagens animais que falam, se comunicam entre si e no final apresentam uma moral. E aqui nós não temos uma moral, né? Falando só um pouquinho mais acerca do conto, conto, lenda, a diferença existente entre conto e lenda, a gente percebe que também muitos de vocês ficam nessa dúvida entre conto, lenda e mito, né? O mito nada mais é do que algo mais abrangente, né? São histórias, ensinamentos que são transmitidos a todos os seres humanos, assim. Por exemplo, lá na Grécia Antiga, o exemplo dos raios, né? O pessoal fala até hoje que quando tá caindo muito raio, tá trovejando muito, é Deus ou Zeus que tá triste, irado com os nossos pecados e tal, e ele manda aqueles raios, tá bom? Então isso é um tipo de mito, mito que fica armazenado na nossa memória, né? Na nossa historicidade, no meio cultural nosso, tá bom? Então falei de modo muito sutil acerca de cada um dos tópicos e ainda incrementei colocando aqui uma espécie de alternativa a né? Que é o mito, mas a letra B de bola, lenda, é a alternativa correta para essa questão, tá bom? Eu trouxe essa questão não por ela ser super acessível, mas justamente para a gente falar um pouquinho acerca de cada um dos itens, tá bom? Diferenciá-los. Vamos agora à última questão, que também é uma questão bem fácil, tá bom? Mas que sempre é explorada essa questão da tirinha, da charge, e é importante a gente ficar meio que de olho também, tá certo? Bom, personagem muito emblemático, né, de Maurício de Souza, Turma da Mônica e tal, onde aí o Cebolinha ele ganha notoriedade maior. Nós temos aí uma imagem apenas, a utilização da linguagem não verbal, né? Onde não há nenhum tipo de balãozinho de comunicação e tal. Nós só temos Cebolinha. E a imagem, né? Dois personagens jogando tênis, com o cabelo meio que assanhado assim, sem um sapato, segurando a raquete, e o Cebolinha chateadérrimo por ter levado uma espécie de pancada e ter caído no chão, né? Também segurando a raquete. Essa é a questão de número 23 que fala o seguinte: podemos inferir que o sentido global da capa da revistinha se constrói pelo ou pela a atitude cruel e intencional do personagem louco por querer vencer a disputa machucando o personagem Cebolinha em uma partida de tênis. Pessoal, assim, a gente pode inferir, pode dar uma olhadinha assim mais de perto, né, e chegar à fácil conclusão de que não foi intencional, até mesmo pelo estereotipo, né, pela fisionomia do louco, vamos dizer assim, tá bom? Então a alternativa A ela está equivocada. A letra B é o comportamento inadequado do personagem louco ao atingir o adversário Cebolinha com sua raquete, a fim de atordoar o seu adversário. Também a gente percebe que o comportamento sim foi meio que inadequado, né? Mas por ele ser louco, isso estava dentro da sua normalidade. Mas o objetivo de tentar atordoar o Cebolinha, isso não se faz presente, né? Então a letra B também está errada. A letra C é a incompreensão do personagem Cebolinha ao demonstrar preparação para uma vingança iminente pela atitude do seu adversário louco. A gente percebe, pessoal, que o Cebolinha não tem nenhum tipo de vingança planejada na cabeça, né? E aí é importante também falar um pouquinho sobre essa palavra iminente. O que é iminente, professor? Nada mais é do que algo que está prestes a acontecer, perto de acontecer. E a gente percebe que essa explosão, essa vingança do Cebolinha para com o louco não existe aqui na charge, tá? Letra D. Insatisfação do personagem louco ao observar que Cebolinha não conseguiu dar continuidade à partida depois de machucar-se acidentalmente. Primeiramente, não há insatisfação, há uma certa preocupação e não entendimento por parte do louco, né? E no caso, o Cebolinha não se machucou acidentalmente, não. Ele foi acertado por uma sapatada, né? Ao invés da bolinha do tênis, o louco jogou o sapato que atingiu o personagem Cebolinha. E a letra A é a confusão do personagem louco ao acreditar que jogar uma partida de tênis seria lançar seu próprio tênis, o calçado, o que atingiu e desagradou Cebolinha. Então, de modo muito claro,
Muito efetivo, né, pessoal? A questão correta, o item correto para a questão de número 23 é o item E. Uma questão super fácil, mas que dentro dessa questão do trabalho dos descritores é importante a gente falar sobre as linguagens verbal, não verbal e mista, tá? A gente pode até ficar com esse conceito de linguagem mista nessa charge do Cebolinha, porque tem Cebolinha, né? A capa da revista tem Cebolinha, então tem uma palavra, tem um vocábulo, então se configura como linguagem mista, né? Não é só mesmo a leitura da imagem em si. Mas por inferência dá pra gente facilmente chegar à conclusão sobre o episódio acontecido aí, tá bom? Então, pessoal, foram 5 questões, questões bem fáceis, porque a prova estava muito fácil, né? Que bom. Nós tivemos uma reunião sobre como vocês se saíram nessas 26 questões de língua portuguesa. E que bom que vocês se saíram super bem, tá bom? Essa questão da interpretação textual está sendo muito bem trabalhada e a gente chega a essa conclusão porque, pelo número de alunos, a gente percebe que vocês não fizeram essa avaliação brincando. Mesmo online de casa, vocês não fizeram essa avaliação brincando, levaram a sério, né? Isso não acontece em todas as escolas. Então, isso deixa nós, professores de língua portuguesa da Escola José Maria Falcão, muito contentes, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês assistam essa aula. O meu objetivo não era passar a casa da meia hora, mas já passou um pouquinho. Mas é isso. Eu espero que todos estejam bem e continuem bem, tá bom? Para qualquer dúvida, qualquer informação a mais, podem me procurar no WhatsApp, que eu prontamente irei lhe responder, tá certo? Valeu, pessoal. Abraço. Até logo.